Bom dia, enfermeira. Seja muito bem-vinda à primeira live da maratona pré-workshop Enfermeira Visionária. Vou colocar o título aqui da live. Tô preocupada aqui com o meu café. Deixa eu colocar pra cá. Nunca atuei com mães e bebês. Como vou triplicar a minha renda? Sejam muito bem-vindas. Hoje, sexta-feira, teoricamente ia acontecer a live do Café com a Aline, né? Mas por conta do workshop que vai acontecer no dia 10, então estão temporariamente suspensas essas lives do Café com a Aline para dar espaço, né, para essas lives de esquenta para o workshop, né? E por que essas lives acontecem? Qual o real objetivo de fazer essa maratona de lives pré-workshop da enfermeira visionária? O grande objetivo desses encontros é justamente fazer com que vocês entendam o que é o workshop, o que é atuar com mães e bebês, como é triplicar a renda baseada em quê? Qual é o ponto de vista, né? Porque fica muito vago, às vezes, na cabeça do profissional, né? Baseado em que ela tá dizendo que vai me ajudar a triplicar a minha renda, né? Depende muito de onde você está agora, né? Se você é uma enfermeira concursada a nível federal, eu vou te ajudar a triplicar a sua renda. E eu já tive uma aluna no FACENF que ela era concursada a nível federal. E ainda assim, a gente triplicou a renda dela, né? Então, eu já tive essa experiência também, né? De ajudar enfermeiros a triplicar a renda, estejam eles em que categoria fosse, assim, né, de empregabilidade. Então, por isso que essas lives, elas são ultra importantes, para fazer ancorar essa questão do que é que eu tô falando, né, que senão fica muito vago. A bio do perfil do Instagram, ela tem uma limitação de caracteres. Eu não consigo dizer tudo que eu quero dizer para que vocês entendam, né, qual é a real proposta desse workshop, né? Então sejam muito bem-vindas. Essas lives vão ficar gravadas também, justamente para que vocês possam rever sempre que vocês puderem, tá? Não sei se exatamente aqui no Instagram, a gente tá com algumas dificuldades de deixar as lives aqui no Insta, mas tem também o canal do YouTube, que lá a gente consegue deixar na íntegra para todo mundo. Tem até salvo uns destaques aqui no Instagram, justamente com um link direto lá pro canal do YouTube, para que vocês não tenham dificuldade em maratonar essas lives e outras também que eu venho fazendo, para que fique muito bem claro aí qual é essa proposta, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou a Aline Del Corvo, eu sou enfermeira, sou pós-graduada em obstetrícia, mas deixei a obstetrícia um pouco de lado aí, né, nos últimos anos. Até resgatei a obstetrícia aí temporariamente, agora deixei ela de lado mais uma vez, né. Descobri que a privação de sono, tentei resgatar um pouco essas atuações, mas a privação de sono é uma coisa que pega bastante pra mim. Então, atuar com parto é lindo. Mas essa questão do sono é uma coisa que pega bastante. E sou consultora materno-infantil desde 2016. Como foi, né, que eu fiz essa construção de atuar como consultora materno-infantil? Até hoje, 2024, não existe uma especialização para as enfermeiras se tornarem consultora materno-infantil. Para se tornar uma consultora materno-infantil, as enfermeiras e qualquer outra pessoa que queira ser, porque não existe uma legislação que diga que só enfermeira pode ser consultora materno-infantil, né? Depende muito de todos os serviços que ela oferece dentro do leque de possibilidades que ela tem.
Mas ela vai fazendo cursos avulsos para agregar no currículo dela. Então, hoje, uma consultora materno-infantil, normalmente, ela é consultora em aleitamento materno, ela dá suporte para as famílias ali nessa questão da gestação, ela pode falar um pouquinho sobre trabalho de parto, ela pode educar as famílias nos cursos de gestante, com cuidados com o bebê, com primeiros socorros, né? Algumas falam um pouquinho sobre sono, aplicam laser, outras não aplicam porque o laser está limitado a algumas profissionais ali da área da saúde graduadas, né? Não é qualquer pessoa que pode fazer o laser, aplicar o laser. O furo de orelha humanizado, que também não é para qualquer pessoa, ainda que existem algumas profissionais na internet que estão capacitando profissionais livres, né? Que não tem nem o ensino médio para fazer furo de orelha, o que eu acho um grande absurdo, mas segundo esses profissionais, basta que o profissional que está recebendo a capacitação tenha um CPF, mas não é o que fala o nosso Corém, tá? Então, a partir do momento que nós, enfermeiras, tomamos a decisão de fazer a colocação do primeiro brinco em bebês, a gente tem que estar devidamente capacitada com curso de especialização, não basta só ser enfermeira, tá? E isso tem portarias, tem resolução, enfim. E o Corém, ele nos diz que para colocar o primeiro brinco, precisa ser da área da saúde, né? Então, bate um pouco, tem um desencontro ali de informações, mas... Enfim, né? Nunca fui muito a fundo para ter clareza jurídica, porque daí teria que ter a pesquisa com um advogado ali, né? Se esses cursos de fato estão coerentes ali com a legislação. O que a gente sabe é que hoje o body piercing ele é um profissional livre, né? Mas ele não pode usar pomada anestésica. Então, será que teoricamente esses cursos eles ensinam os profissionais a colocarem brinco e não pode usar, o profissional não usa pomada anestésica? Né? Então não é furo de orelha humanizado, né? Ou a humanização não está relacionada ao uso de pomada anestésica. Enfim, isso é um assunto para um outro encontro, tá, gente? Não vou me prolongar aqui falando do termo humanização, porque a humanização, se você for a ferro e fogo no uso desse termo, teria que ser consentido, né? Por quem está recebendo essa intervenção. Então, vamos deixar... para aprofundar esse termo de humanização em outro determinado momento, tá? Mas se você é uma enfermeira que nunca atuou com mães e bebês, né? E deseja, então, aprender a triplicar a renda da sua hora trabalhada atuando com mães e bebês, saiba que você tem essa possibilidade, então, de fazer várias capacitações ali avulsas, né? Hoje é o que tem no mercado, né? Antes da Aline Del Corvo aparecer aqui para capacitar vocês nessas questões que em breve a gente vai estar divulgando mais sobre essa capacitação da consultora materno e infantil voltado para enfermeiras graduadas, tá? Mas até então, você precisa então buscar cursos ali voltados ao que você deseja executar com o público materno-infantil, né? Então, você deseja capacitar as famílias em tudo relacionado aos primeiros socorros? Nossa, aqui na minha região aumentou o índice de mortalidade infantil. Nós observamos que a população está muito carente nessa questão de desengasgo, de higiene, né? Agora a Sociedade Brasileira de Pediatria suspendeu o uso do álcool 70 aqui na minha região, porque observou-se que não tem a necessidade por conta do clima, por conta das medidas de higiene, mas as pessoas estão muito inseguras com relação a isso, aí voltaram a usar pó de café no umbigo do bebê, né? Então, tô sentindo que o meu papel educativo tá sendo muito requisitado, muito solicitado. E aí é o momento, então, são as brechas que a enfermeira vai encontrando para, de fato, ter uma atuação bem efetiva,
né? Então, gente, a vida toda a enfermeira vai ter um papel de muito destaque com mães e bebês, né? Porque na nossa cultura, enfermeiras são os profissionais de referência para o público materno-infantil, para sanar dúvidas, para receber acolhimento, para ter essa educação, né? Para de fato ter questões solucionadas, né? Primeiro porque somos mulheres, né? Então, mulher tem essa questão do acolhimento, mulher socorre mulher, mulher acolhe mulher. E segundo, porque somos da enfermagem, né? Então, a enfermagem, ela tem esse papel do cuidado, né? O que me deixa muito preocupada é que nós estamos tão envolvidas hoje, depois da pandemia, isso ficou tão mais forte, tão envolvidas com o intra-hospitalar, com as demandas intra-hospitalares, né? Que a gente não tem vislumbrado outras oportunidades, não temos... a gente não tá tendo tempo, a gente não tá tendo oportunidade de olhar outras nuances dentro da enfermagem, né? Isso é muito triste, porque a partir do momento que a gente não ocupa o nosso lugar, né, com mães e bebês, sabendo que somos as profissionais de referência para esse público, outras pessoas têm ocupado o nosso lugar, outras categorias, ainda que exista mercado para todos, né? Não é uma competição, não é uma corrida contra o tempo, né? Existe mercado para todo mundo, mas sabendo que dentro dos plantões a gente trabalha demais, temos um sofrimento psíquico e emocional gigantesco. A gente sabe dos índices de depressão, de suicídio, né, de ausência do lar, das enfermeiras que trabalham dentro do hospital. A gente sabe das taxas que temos de divórcio, separação, de, enfim, os filhos se ausentam ali da vida das mães, né? Muitas mulheres, quando engravidam e são da enfermagem, acabam abandonando a enfermagem porque não vem outra possibilidade de trabalho, né? Dentro, que seja fora do hospital, que seja dentro do que a gente é doutrinado dentro do plantão, dentro da faculdade, né? Então, eu não sei você, mas quando eu me formei em enfermeira, eu fui doutrinada a mandar currículo, a fazer concurso público, né? Ou a fazer docência. É isso. Dentro dos estágios, eu já fui doutrinada a fazer estágios dentro desses ambientes, né? Onde você fez estágio? Você fez estágio dentro de alguma clínica de enfermagem? Eu não fiz, né? Então, nós fomos doutrinados a esse caminho, né? E automaticamente foi o que a gente buscou. Eu passei em 4 concursos públicos, né? Trabalhei em 2 concursos públicos. Então, a gente é colocado nessa trilha. A gente só passa a observar outros caminhos quando nós somos colocados nesse caminho por alguma questão da nossa vida, né? Ou por alguma necessidade familiar, ou porque um grande amigo nos mostra esse caminho, ou porque você recebeu um vídeo da enfermeira Aline, caiu aqui no meu perfil e veio olhar uma live, né? Ou por alguma questão de necessidade dos filhos, por exemplo. Eu conheço enfermeiras que tiveram ali uma necessidade muito grande de doença do filho mesmo, de não poder estar 12 horas fora do lar. Então, e aí por uma necessidade, por uma dor muito grande, passou a vislumbrar outras áreas e foi imensamente feliz. Aí você fala, na dor da necessidade de um filho, eu pude ter a oportunidade de pesquisar outras áreas de atuação e fui imensamente feliz, né? Então, a gente cresce tanto na dor, mas o objetivo de te trazer esse conteúdo aqui hoje não é esperar que você sofra, que você tenha uma grande dor, né? Espero que você não esteja passando por uma grande dor, né? Uma depressão, um burnout, né? Uma necessidade muito grande de mudar a sua vida assim para ontem, para que você veja essa grande oportunidade de atuar com mães e bebês sem depender de plantão e aí triplicar a sua renda da hora trabalhada, né? Então, antes que algo muito grave aconteça, né?
Que tal a gente passar a explorar esse caminho paralelamente à sua atuação atual dentro do plantão, nos seus dias de não plantão, no lugar de fazer um plantão extra, no lugar de dobrar 24 horas, né? No lugar de mandar currículo para outra instituição, né? Pensando em que você quer renda, que você precisa conquistar os seus sonhos. E aí, com o passar do tempo, você consegue, então, conquistar coisas muito maiores, inclusive a sonhada qualidade de vida, que na área da saúde nós não temos, né? Aqueles profissionais da enfermagem que ficam muito enraizados dentro dos plantões, né? Que trabalham em 2 locais, em 3 locais, que dormem nos hospitais ou dormem dentro do estacionamento, porque não dá tempo de ir para casa. Então, olha, já vou aproveitar e vou dormir aqui. Carregam uma malinha para tomar banho dentro do hospital. Gente, qual é a qualidade de vida que esses colegas da enfermagem têm? Se é que tem. Não tem, né? E por que a gente tem tanta dificuldade em vislumbrar outras oportunidades? É um medo do sair da zona de conforto? É um medo de trocar o certo pelo duvidoso? Mas e aí quando a gente prova por A mais B que esse plano pode ser o melhor plano de sucesso para sua vida, né? Por que não deixar de fazer um plantão extra no mês e atender mães e bebês? Então vejam, já falei em outros momentos aqui no meu perfil, mas você que pode estar chegando agora, eu vou contar para você. Nascem 7.000 bebês no Brasil por dia. Não é por mês, não. É por dia. Nascem. Ai, agora eu vou esquecer. Agora esqueci. Não sei quantos números. Mas não sei quantos bebês por minuto. Acho que 26 bebês por minuto no nosso país, né? Então, não existe no Brasil uma política, algo que queiram fazer, como em outros países existem, para diminuir a taxa de nascimento. Não existe essa política aqui, né? A gente tem dificuldade em conter os nascimentos dentro das cadeias, por exemplo, né? Eu trabalhei em hospital público como concursada e lá, o que a gente observava, né? As mulheres que estavam presas, elas preferiam estar gestantes, elas engravidavam sequencialmente, porque daí elas eram deslocadas da cadeia principal, que não era tão confortável, para uma outra penitenciária, que elas tinham algumas regalias, tinham mais conforto, né? E aí depois, no período de amamentação, elas ficavam nessa outra penitenciária, que era muito mais confortável, né? E só depois que findasse o período de aleitamento materno exclusivo, é que esses bebês iam para a família, seja dela, né, a mãe dela, a tia, a tutora, alguém que fosse cuidar do bebê, ou para a família do genitor, e elas voltavam para a cadeia principal. E aí elas chegavam lá no hospital para ganhar bebê. Eu trabalhei lá por 10 anos, né? Então eu cheguei a ver a mesma presidiária por cerca de 3 vezes. Mulher, você tá aqui de novo. Aquele sorrisinho no rosto, né? Como quem diz, tô feliz da vida que eu tô ganhando bebê de novo, né? Então, às vezes 7º filho, 8º filho, é uma tristeza por conta da questão das crianças. Às vezes nem elas sabiam para onde iam essas crianças, né? E por que não laquear essas mulheres, colocar aí vem os direitos humanos, tem toda uma questão política por trás, né? A dificuldade em laquear essas mulheres, a dificuldade em conter os nascimentos dessas mulheres, porque a família delas sofriam imensamente em ficar só recebendo esses bebês do outro lado e certamente famílias com dificuldade financeira em ficar só recebendo criança para criar do outro lado, né? Mas, como elas tinham essas regalias dentro das cadeias, elas preferiam, então, procriar para receber essas regalias na vida delas, né? Então, veja só, enfermeira, nosso país ele é tão deficiente nessa questão das políticas de conter os nascimentos que até dentro das cadeias não existe política nenhuma para se conter essa questão da taxa de natalidade, né?
Por que que você acha que vai deixar de nascer 7 mil bebês por dia no nosso país? Né? Público, para nós, enfermeiras, consultoras materno-infantil, jamais vai deixar de existir. Não vai deixar de existir, né? A tendência é que esse número só aumente, porque a hora que essas mulheres, né, meninas, bebês hoje que estão nascendo, porque a cada dia que passa nascem mais crianças no nosso país, né? A nossa população, ela está aumentando, as pessoas estão envelhecendo mais, elas estão demorando mais para morrer, a gente está tendo mais qualidade de vida, graças a Deus, né? E aí, a tendência é que a gente vai, então, aumentando a população do nosso país. Que essas pessoas hoje que estão nascendo, elas vão tendo mais filhos, então, no futuro. Ou seja, né, a cada dia que passa, a gente vai ter mais público para atender. E mais coisa aparecendo na televisão, deixando essas mulheres inseguras. Mais abobrinha sendo divulgada. Mais produtinhos brotando. Vocês viram que eu postei aqui no perfil aqui de profissionais. E a maioria das coisas que eu posto aqui, eu posto no meu perfil para mães também, né? A almofadinha lá que pendura uma madeira, aquilo aumenta o risco de engasgo, né? E naquele anúncio de um mercadinho aí, de um aplicativo famosinho, que até eu compro coisa, tava lá um monte de mulher escrevendo: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí, umas 3, 4 pessoas: meu, isso aí mata neném, isso daí, ó, afoga neném, não compra esse negócio não. Mas era assim, ó, 100 mensagens de eu quero, para 2 mensagens de não compra isso daí afoga neném. Muita gente pedindo, encomendando aquela almofada de segurar a mamadeira para neném. Entendeu? E aí entra o nosso papel educativo. Entra o nosso papel de educar essas famílias. Nós temos uma responsabilidade social de diminuir a taxa de mortalidade infantil, né? E monetizar isso. Não é só educar de forma gratuita. Deixa a Florence quieta. Entendeu? Florence, deixa ela lá. Ela quis fazer ação social, entendeu? Ela quis fazer as coisas de forma humanizada, gratuita. Você tem boleto para pagar. Você merece ter qualidade de vida. Você merece fazer as suas viagens. Você merece comprar sua casa, entendeu? Você merece comprar o seu carro. Você merece ter um bom padrão de vida, como seus colegas da saúde também têm, né? A fono tem, a físio tem, o médico tem, o pediatra tem, o obstetra tem. Por que só a enfermeira tem que ficar andando de busão pra lá e pra cá? Tá certo isso? Não tá certo não. Chega. Chega. Enquanto você ficar se matando, dando plantão, entendeu? Aceitando fazer dobradinha. Tem uma piadinha aí, um meme rolando de ontem à noite, né? Aquela moça andando de saltinho dentro do hospital. Lá vem a supervisora de enfermagem pedindo pra fazer plantão, mas ela não vai me pagar extra, não. Ela tá pedindo pra colecionar banco de horas. E esse memezinho eu fiz inspirado no meu primo, né? Porque ele trabalha no hospital aqui da cidade. E aqui no hospital da cidade, eles não pagam plantão extra. Eles só fazem banco de horas, né? Esses dias ele ficou uma semana em casa. Eu falei: Guilherme, uma semana em casa? Ele falou: banco de horas, né, Aline? Banco de horas. Eu falei: gente, que vida, que palhaçada é essa que o enfermeiro não recebe plantão extra? Porque eu no estado, eu confesso, isso era muito bom, né? No estado tudo era plantão extra. Era R$450 um plantão extra. Aline, mas ainda assim você exonerou no estado? Exonerei, porque hoje eu cobro R$450 uma consultoria de amamentação, 1h30 na casa da cliente. Pra que eu vou trabalhar 12 horas pra ganhar R$450? Você tá entendendo? Então, assim, a área... Por isso que eu falei, o triplicar a renda da hora trabalhada, de que ponto de vista que isso é bom? Pra mim foi muito bom. O triplicar a renda da hora trabalhada. Meu leite já até esfriou. E por que que eu acho... Acho não. Eu tenho certeza que isso é bom pra você. Porque eu já tive 70 alunas enfermeiras, como você. E essas alunas, uma delas era concursada a nível federal. Quem é concursada a nível federal ganha muito bem, gente. Ela ganhava muito mais do que eu, que era concursada a nível estadual.
E ainda assim, a gente fez as contas e ela triplicou a renda trabalhada, a renda da hora trabalhada dela, tá? Por quê? Como que a gente faz para fazer essas contas? Vou te contar na próxima live. A semana que vem, ó, porque já são 8h27. Semana que vem, a gente vai fazer uma live falando sobre todos esses números aí, como você faz para triplicar mesmo. Eu tô falando uma aula só sobre número, tá? Mas, por exemplo, eu era concursada pública no Hospital Estadual em São Paulo. São Paulo é uma capital, é a capital do dinheiro, como Rio de Janeiro, Espírito Santo. São capitais em que se ganha muito bem. Se ganha muito bem. Perto de onde hoje eu estou, hoje eu moro em Itupeva, né? Que é município vizinho de São Paulo. Mas aqui o pagamento do enfermeiro já é bem diferente, né? Aqui, por exemplo, o piso ainda não existe, enquanto em São Paulo já existe, né? Depois me conta aqui, enfermeira, se você já recebe o piso, que eu tô sabendo que tem várias regiões do nosso país que ainda o enfermeiro não recebe o piso salarial, né? E eu já vi enfermeiras respondendo lá o questionário do workshop que não recebe o piso também, que recebe R$2.000. Eu caí pra trás. Eu caí pra trás quando eu vi um questionário lá que a enfermeira colocou que recebe R$2.000. Eu quase morri. Falei, gente, não acredito que tem enfermeira ganhando R$2.000, né? O nosso piso não é esse. Então, enfim. Mas, se pra mim, que eu trabalhava na capital, eu era concursada do estado, foi muito mais interessante triplicar a renda com mães e bebês, exonerado de um cargo público, porque eu ganhava plantão extra, era R$450 um plantão de 12, mas como consultora materna infantil, uma consultoria de amamentação, era o mesmo preço, mais 1h30, eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu tô dando 12 horas de plantão, responsável por uma equipe de 8 auxiliares de enfermagem, sendo desrespeitada pelos meus colegas aqui do plantão, sendo desrespeitada pelos médicos, correndo risco, entendeu? Porque no pregão ainda eles colocavam umas luvas vagabundas lá pra gente trabalhar. Quantas vezes eu tava fazendo procedimento, a luva rasgava na minha mão, entendeu? Quantas vezes eu quase não me perfurei, porque o gelco vagabundo. O risco que a gente corre atuando nos plantões é muito grande. A gente deveria ganhar 3 vezes mais. Não tem essa de piso, não. A gente deveria ganhar 3 vezes mais um plantão, porque a gente é responsável por uma grande equipe de enfermagem. E a gente ainda é responsável, tecnicamente, por essa equipe. Ou seja, qualquer cagadinha ali que acontecer, é a enfermeira que é responsável, né? Você é ombro amigo, e eu falo isso com muito carinho. Eu sinto muito saudade das meninas do plantão, porque eu trabalhei 10 anos com elas. 10 anos. E de verdade, algumas das colegas lá do hospital, como eu fui auxiliar lá também antes de ser enfermeira, tem colega lá que me ensinou a fazer destro quando eu entrei lá, o joinha. Me ensinou a fazer destro quando eu entrei lá. Então eu tenho muito carinho pelas meninas lá do hospital. Muito carinho mesmo. Eu saí de lá chorando. Tem vídeo meu. Nossa, eu saí de lá chorando. Eu chorei muito o dia que eu exonerei. Muito, muito, muito. Mas assim, não é justo. Não é justo o que fazem com a gente dentro do hospital, né? E aí você é ombro amigo, né? Você é desabafo da equipe. A gente passa por tanta coisa para ganhar R$3.500 dentro do hospital, gente. R$3.700, que era o que eu ganhava. Eu exonerei lá antes do piso. Você tá nessa faixa de salário, Jenny? R$2.000, é isso? O mesmo do questionário? Mas eu acho que não foi o seu questionário que eu li. Não sei se você respondeu. Eu sei que você já tá inscrita, né? Depois você veja no seu e-mail se você recebeu já o... Todo mundo que se inscreveu, todo mundo que se inscreveu no workshop recebeu um e-mail no ato da inscrição. Nesse e-mail tem um link de um formulário para que eu possa conhecer vocês melhor. E através desse questionário a gente vai elaborar não, né? Já existe um workshop pré-elaborado de tudo que eu preciso apresentar para vocês, mas a gente vai aprimorar esse workshop de uma forma que seja o melhor workshop possível dentro das necessidades de vocês. Por isso que é importante
entrar nesse e-mail que vocês receberam, veja se não tá no spam, na lixeira do e-mail de vocês e responder esse questionário, tá bom? Você recebe cerca de R$2.000. Então, Jenny, me escreve aqui de que região do Brasil você tá falando, por favor. Porque assim, gente, R$2.000, cara, uma enfermeira graduada que não deve ter pago menos que 500, 600 reais de mensalidade numa graduação, estudou 4, 5 anos numa faculdade, entendeu? Para ter esse retorno financeiro. Aí você pega esse salário, não dá, não vai dar para falar hoje. Para calcular Rio de Janeiro, 2.000, gente, aqui do lado Rio de Janeiro. Eu já ia dizer que você poderia estar lá no norte, nordeste, mas você tá no Rio de Janeiro ganhando R$2.000 de salário. Você atua como enfermeira assistencial, Jenny? Depois você escreve aqui pra mim, tá? Então, assim, gente, é muito triste o que estão fazendo com a nossa categoria, né? Eu não tô falando de vocês desistirem do plano A de vocês. Pelo amor de Deus, não desistam. Toca aí que é o plano A de vocês. Mesmo porque a gente faz muito network no nosso plano A, né? Às vezes você tá lá trabalhando aí no seu plano A e através dele você começa a galgar uma carreira com mães e bebês. E através do seu plano A, você começa a ter indicação para fazer o furo de orelha, consultoria de amamentação, o laser, os cursos de gestante. A gente nunca sabe onde que a gente vai esbarrar com gestante, né? Eu falo isso porque foi através do hospital estadual que eu consegui os meus primeiros clientes para furo de orelha. Eu lembro que morria de vergonha. Enfermeira não aprende isso, né? Eu morria de vergonha de me promover como enfermeira consultora de materno-infantil, né? E aí eu lembro que ela é viva, a Miriam, minha auxiliar de enfermagem lá no hospital, e eu falei assim pra ela, Miriam, eu fiz os meus cartões, né? Você não quer dar uma corridinha aí na maternidade e ver quem ganhou menina e entregar os meus cartões? Ela falou, pode deixar. O primeiro furo de orelha pago que eu fiz foi um cliente da maternidade que eu trabalhava, que a Miriam entregou o cartão lá no hospital, né? Então, é bom ter um plano A, né? Eu comecei a fazer furo de orelha, atendimento de amamentação, curso de gestante em 2016. Eu exonerei do cargo público em 2023. Demorou muito para eu poder sair, enfim, aconteceu muita coisa, veio a pandemia. Talvez se não tivesse sido a pandemia, eu teria exonerado antes. Mas demorou muito para eu me consolidar, mesmo porque aí eu fui mãe, eu ganhei a Bianca em 2017, aí vem a maternidade, o puerpério, não sei o quê. E eu sou uma pessoa muito correta, então eu fui estudar, eu estudei muito. E outra, não existe curso de especialização em consultoria materno-infantil, né? Hoje os cursos que a gente sabe que existem são tudo solto. Então eu fiz um curso aqui de consultoria de amamentação, aí eu não gostei, aí eu fiz outro. Aí eu fiz o curso de furo de orelha, aí achei péssimo o curso de furo de orelha. Aí eu fiz outro curso, aí eu fui fazer curso de body piercing, porque as mães queriam fazer o furo com o catéter, porque fulana fazia. Aí eu fiz auriculoterapia, porque eu queria descobrir onde que era o tal do ponto neutro. E nos 2 cursos de furo de orelha, ninguém me falou do ponto neutro. Aí eu fui estudar auriculoterapia. Então, nossa senhora, o que eu já gastei de dinheiro de curso, até me sentir pronta pra atender, tá? Eu era muito insegura, nossa. E a gente não aprende nada disso na faculdade, né? Nada disso. Então, foi muito difícil essa construção. Por isso que eu levei muito tempo, assim. Nossa, E eu fiz muito trabalho voluntário também para adquirir mão, me sentir segura, enfim. Mas é papo de desabafo. A Jenny aqui, ó, eu sou enfermeira home care. As empresas aqui pagam R$90 a visita de enfermagem. Acaba que não somos só responsáveis pelo paciente, como também com a equipe técnica. Infelizmente aqui não respeita o nosso trabalho. R$90 a visita de enfermagem, Jenny. E aí, isso daí dependendo de onde você vai, R$90 a visita de enfermagem paga às vezes sua locomoção, né, Jenny? A sua locomoção. Porque, gente do céu, que vergonha, cara. A gente estudar 4, 5 anos pra se tornar enfermeira, né? A gente tem um Corém pra pagar anualmente que tá baratinho, né? 450, quanto foi que a gente pagou esse ano?
R$ 450. Sim, só uma passagem às vezes. Não, Jenny, vamos mudar esse jogo aí. Fica aí, segura aí, que esse é o seu plano A. Isso é o que paga o seu pãozinho todo dia, o seu almoço, sua janta. Segura a onda aí, mas fica grudadinho aqui que você vai aprender uma outra forma de ganhar dinheiro. E você não vai só triplicar o valor da sua hora, não, minha linda. Você vai multiplicar por 5, por 6. Porque, veja, se hoje você ganha R$ 90 a visita de enfermagem, e essa visita, você leva 1h30, 2 horas a visita, né? E só paga o seu transporte. E eu tô te falando que numa consultoria de amamentação, você pode faturar aí. Eu hoje cobro 480 uma consultoria de amamentação e um furo de orelha 290, tá? Mas quando eu comecei eu não cobrava isso não. E eu não indico que vocês comecem cobrando valores muito altos, até ter uma clientela, ter autoridade, lá. Então vamos cobrar um pouco menos aí, cerca de R$ 300 uma consultoria de amamentação, 190, 200 um furo de orelha. E dá pra ganhar muito bem, assim, dá pra dobrar o seu faturamento. Porque o seu custo é muito pequenininho com esses atendimentos, tá? Agora, ainda assim, você vai pagar o seu combustível, a sua locomoção e vai ter lucro. Muito lucro. E você vai, no mínimo, triplicar o valor da sua hora trabalhada, você pode ter certeza. Então, meninas, olha só. Dia 10 de outubro vai rolar o workshop da enfermeira visionária, tá? Esses 4, 5 anos de graduação não foram à toa na vida de cada uma de vocês. Não desistam da carreira tão bonita que é a enfermagem, né? Infelizmente, não respeitam o nosso trabalho em todo lugar que a gente vai, né? Infelizmente, a grande maioria das empresas nos desrespeitam como profissional. Nos pagam muito mal, né? Não nos olham como uma profissional de excelência, não enxergam toda a bagagem que a gente tem, né? E isso eu sei que faz doer demais. Mas a área materno-infantil é uma área que está crescendo demais. É um mercado inesgotável, é um oceano azul. As mulheres carecem de educação. As mulheres precisam do nosso conhecimento, elas querem o nosso apoio. E no mercado, entendeu? Tem muitas outras categorias maravilhosas, todo mundo, tem lugar para todo mundo, eu sei, mas não é justo. Eu vou defender a enfermagem sempre como enfermeira, tá? Não é justo outras categorias ocuparem o nosso lugar. E a gente tá permitindo que isso aconteça, né? A gente tá permitindo, a partir do momento que a gente fica deixando que as instituições nos explorem. Eu sei que é porque você não conhece outra oportunidade, tá tudo bem, né? Mas a psicóloga, a fonoaudióloga, a fisioterapeuta, elas aprendem na faculdade a não serem mão de obra. E a gente aprende a ser mão de obra. A gente aprende a ser peão na nossa faculdade e a gente não percebe isso, entende? Colocam o cabresto na nossa cara, dentro da faculdade, e a gente não percebe. A gente é doutrinado a ficar ali, ó. Só ali. Então, bora tirar essas amarras da nossa cara. Bora amadurecer esses pensamentos. Eu convido vocês a ativar as notificações aqui do perfil do meu Instagram, porque diariamente vai ter conteúdo fresquinho aqui, ó, para trazer bastante clareza do que é ser uma consultora materno-infantil. Você não precisa ter consultório, você não precisa gastar dinheiro com nada, esquece. Não é investimento de, para com isso, para com essas crenças. Se você tiver qualquer dúvida, manda um direct aqui que a gente já vai desmistificando tudo isso. Mas antes de qualquer coisa, é interessante que vocês participem dessas lives que eu vou fazer todo dia, de segunda a sexta, tá? Me dá meu final de semana, por favor. De segunda a sexta-feira, eu vou fazer essas lives. E no dia 10 de outubro, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado. Mas aí vai ser à noite, às 20 horas. Onde eu vou falar mais profundamente sobre, que vai ser o workshop da enfermeira visionária. E, inclusive, vai ter uma cartilha de orientações que eu vou mandar para vocês lá no grupo de WhatsApp, falando mais profundamente sobre essa oportunidade de se tornar uma consultora materno-infantil. Eu vou fazer o que eu fiz um dia por 70 enfermeiras, lá em 2021, né?
E vou repetir isso agora, a pedido das colegas da enfermagem, né? Tudo que eu faço lá na Maternidade Assessoria, eu vou repetir aqui, para que de fato a gente possa expandir, crescer como profissional e atender esse público que está necessitando do nosso apoio e ter a nossa qualidade de vida, realizar os nossos sonhos, triplicar a nossa renda, porque a gente precisa pagar boleto, a gente precisa pagar das nossas contas, a gente precisa crescer, né? E a gente merece estar onde todo mundo tá também, onde todo mundo quer chegar. Viajar, pagar nossas continhas, comer bem, não é assim? Tá tudo tão caro, gente, tá tudo muito caro, né? Então é justo que a gente consiga conquistar, né? A gente precisa crescer e você merece, né? Eu mereço, você merece, todos nós merecemos. Então fiquem aqui comigo. Obrigada pela companhia, Jenny. Obrigada por compartilhar comigo, Jenny, e expor aqui na rede social um pouquinho da sua história, tá bom? Eu vou dar até um print aqui, ó, para não esquecer do que a gente conversou e para que eu possa também considerar isso para o nosso workshop e melhorar esse workshop, fazer ele bem personalizado para as necessidades de colegas da enfermagem como você. Recebo o meu abraço aí do outro lado e eu vejo vocês em breve, viu, meninas? Combinado? Tá bom? E que vem o dia 10. Dia 10 tá aí. Já já a gente se vê, tá? Um beijo enorme, gente. Boa sexta-feira, viu? Tchau, tchau.